Olá, olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Trading com Dados. Neste vídeo eu vou falar para vocês dos passos, quais são o passo a passo para um projeto de Data Science, tá? Então vai ser um vídeo bem curtinho aqui, mas eu vou explorar contigo quais são então os passos que você tem que seguir tipicamente para um projeto de Data Science envolvendo modelagem, beleza? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? É basicamente o entendimento do problema. Então, acho que eu já comentei aqui em outros vídeos com vocês, mas o cientista de dados ele tem que ter conhecimento de negócio. Ele tem que entender as dinâmicas do negócio e a partir daí conseguir determinar de forma muito acurada qual é o problema que aquela área de negócio tem. Tá? Então, a fase de entendimento do problema é a primeira fase dentro de um projeto de modelagem. Tá? Eu vou falar aqui para vocês que tem basicamente 7 passos, né? Que eu considero e baseando-se em benchmarks de mercado. Então, muitos vão falar muito próximo desse número aí, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos de passos, mas no geral, para um projeto de ciência de dados envolvendo modelagem, machine learning, aí são 7 passos. Então, o primeiro passo é entendimento do problema. Você vai ter conversas com a área de negócio, você vai perguntar para ela, então, como que é a dinâmica do dia a dia, né? O que ela está interessada em fazer, se é otimizar alguma coisa, se é reduzir custo de algo. E aí, a partir disso, você vai conseguir determinar qual que é o problema de fato que ela tem, tá? Depois disso, a gente vai para a aquisição dos dados. Então, olha só, eu já determinei qual é o problema que a área de negócio tem, para que linhas de modelos eu posso seguir, mas eu ainda não tenho certo. Então, eu tenho aqui um feeling de que eu posso usar um supervisionado de classificação, ou um supervisionado de regressão, ou ainda um modelo não supervisionado, por aí vai. Essa é a ideia. Então a gente vai fazer a aquisição dos dados. Nesse momento, o cientista de dados ele precisa da ajuda de um engenheiro de dados, de alguém da área de negócio mesmo que vai capturar o dado para ele. E aí você, cientista, tem que ter em mente o seguinte: você pode até trabalhar com aquela planilha de Excel que está lá na área de negócio, que o cara gera todo mês, apertando uma série de botões, só que isso já pode prejudicar o seu deploy do modelo. Você vai criar uma modelagem dependente de uma variável que é gerada por um processo manual. Então tenha em mente e deixe muito claro que eles precisam de um fluxo mais interessante para que aquela sua variável utilizada seja automatizado o processo de geração, tá? Isso é super importante porque pode inviabilizar o seu projeto lá no final, na hora do deploy, né? Beleza. Fiz a aquisição de dados, agora eu tenho que fazer o entendimento desses dados. Então, a etapa 3 aqui é a etapa de EDA, a Exploratory Data Analysis, ou análise exploratória de dados. É nessa fase que você vai entender os nuances do dado. Você vai entender para que serve cada base, quais são as estatísticas descritivas básicas daquela base, né? Se ela faz sentido no contexto de negócio ou não. Você vai tirar algumas dúvidas que você vai ter e vai levar para a área de negócio para ser sanada, se faz sentido, se não faz, se está coerente, se não está, né? Então é nesse momento que você vai explorar as bases. E aí você explora as bases num contexto de uma separada da outra, tá? Por quê? Porque você ainda não formou a sua Analytical Base Table. Aí, seguindo aqui, depois disso, a gente tem a etapa, depois de entender o dado de forma individual, tabela a tabela, então são várias tabelas aí, né? Então, no mundo real, a gente não tem uma tabela pronta com a variável resposta lá determinada para um processo supervisionado, por exemplo. A gente tem várias bases e tem que tratá-las de modo que você chegue numa base única, na granularidade específica do modelo que você quer trabalhar, né? Então, por exemplo, é nível CPF, é por safra, não é? Por aí vai. E aí, depois disso, você vai conseguir evoluir no processo de modelagem. Então, o passo 4 aqui chama Feature Engineering. O que consiste essa palavra, essa engenharia de variáveis aí? Basicamente, você consiste em
entender então as bases e juntá-las formando o que a gente chama de Analytical Base Table, que é a base de modelagem. Mas a Analytical Base Table, ela nada mais é do que as outras bases anteriormente separadas, juntas, e a criação de uma variável resposta em um modelo supervisionado, tá? Tudo isso está dentro da etapa de Feature Engineering. O que mais? Feature Selection, a seleção de variáveis está dentro também dessa etapa. Existem vários modelos que você pode rodar antes, que já vão dizer para um modelo supervisionado se as variáveis fazem sentido no contexto da modelagem ou não. Então tem variáveis que não vão dar nenhuma explicabilidade para o modelo que você quer construir, para a variável resposta que você tem. Então essas variáveis já são descartadas, porque quanto menos você tem no processo de modelagem, mais fácil é o seu deploy lá na frente, mais fácil deixar o modelo rodando no dia a dia dentro de uma companhia, correto? Então é isso. Com isso a gente chega na etapa 4, que é pegar as bases separadas, juntá-las numa Analytical Base Table, fazer a criação da variável resposta para um modelo supervisionado, fazer o processo de seleção de variáveis e deixar somente as que importam para a explicabilidade daquele fenômeno em questão, né? E talvez criação de novas variáveis também, por que não? A etapa de Feature Engineering também condensa criar novas variáveis no contexto que você quer trabalhar de modelagem. Legal? Depois disso, a gente entra na etapa de modelagem em si, que é onde você vai usar algoritmos de machine learning. Então, você vai usar do supervisionado, né? Algoritmos de árvore, regressão logística, por aí vai. Seja da classe de modelos de classificação, que é aquele que dá um score de probabilidade se um evento vai ocorrer ou não, ou modelos regressores, que dá um output, um número real, né? Então, por exemplo, o preço de uma casa em função de algumas variáveis de características da própria casa, tá? Pode ser também a fase de um modelo não supervisionado. Aí, para o modelo não supervisionado, dentro de Feature Selection não existem técnicas propriamente ditas, mas você pode ter alguns passos para descobrir se as variáveis são relevantes ou não, né? A partir de uma análise mesmo do conjunto de dados, e elimina e não deixa tantas assim para o processo de clustering, por exemplo. Lembrando que clustering não se faz com variáveis categóricas, somente com variáveis quantitativas, a não ser que você esteja falando de um algoritmo específico que trata variáveis categóricas para o agrupamento, tá? Se não, via de regra, não dá, não funciona. Beleza, aí o processo de modelagem aconteceu, pensando no supervisionado, você foi lá, fez treino, validação, teste, fez grid search, otimizou os parâmetros, por aí vai, e tem o resultado. Então, o nosso passo 6 aqui, o 5 foi a modelagem, o 6 é a avaliação dos resultados. É onde você vai determinar ali, então, beleza, quanto que esse modelo teve de acurácia, precision, recall, qual é a melhor métrica para o problema em questão, isso é super importante. Então, não adianta usar acurácia num contexto de, por exemplo, evento raro, não vai fazer muito sentido, né? Então você tem que ter também esse background, por isso que só usar AutoML não faz muito sentido, porque você tem que conhecer os nuances do dado, da modelagem e a partir disso trazer as métricas que fazem sentido para aquela problemática de negócio, tá? Por fim, a gente vai para o último passo então, que muitas vezes não é o cientista que faz, mas dependendo da empresa pode ser que seja, que é o deploy do modelo. Então você tem que criar uma versão serializada daquele modelo usando Pico ou JobLib e a partir disso você vai criar um outro pipeline que vai fazer a predição, né? Vai pegar novos dados, vai fazer as transformações que você fez no processo de treino, vai aplicar naquele modelo e dar o score se a classe é 0, se a classe é 1, qual é o valor de um modelo regressor e por aí vai, né? Essa é a ideia. Para o agrupamento do não supervisionado, o deploy já é a construção das regras em cima do que você encontrou nos grupos formados, e aí você vai ter um método que vai receber dado e vai retornar qual é o grupo daquele conjunto de dados, tá? E para cada um dos grupos vai ter uma regra específica de negócio atrelada à cobrança, a liberação de crédito, dentre outras coisas mais que você possa fazer no contexto não supervisionado. Beleza? Então,
só recapitulando com vocês aqui. A gente tem que ir em 7 passos, então, desde o entendimento do problema até o deploy de um modelo de machine learning. Então a gente vai, passo 1, entendimento do problema. 2, aquisição de dados. 3, entendimento dos dados. 4, feature engineering, que é criação de novas variáveis, seleção das variáveis e formação da Analytical Base Table, né? Depois a gente avança para a modelagem em si no passo 5, passo 6, avaliação dos resultados, determinação do modelo vencedor e passo 7, deploy do modelo em si, tá? Então esse vídeo era super rápido, mas esses são os 7 passos mínimos para você construir qualquer projeto de data science aí envolvendo aprendizado de máquina. Espero que você tenha gostado, então se você gostou, curte o vídeo aí, compartilha ele com os seus amigos cientistas, pessoal que é engajado na área de data science também. Não posso deixar de falar para seguir esse canal aqui do nosso YouTube da Trading com Dados. Lembrando que a gente tem agora, seja member, né? Tem um programa de membership aqui, tem um programa para ter acesso a lives exclusivas, vídeos e conteúdos exclusivos nesse canal. Então pesquisa aí que você pode assinar e ser membro, né, desse canal aqui da Trading com Dados. No mais, eu acho que é isso. Espero te ver em outros vídeos aqui da Trading com Dados. Abraços!